Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo na história da bossa nova. Um som que não só definiu uma era inteira no Brasil, como, olha, conquistou o mundo todo. E para entender bem essa história, vamos focar num grupo vocal que foi fundamental nisso tudo, os cariocas. E claro, no tempo e no lugar exatos onde essa revolução musical nasceu, que foi o Rio de Janeiro, ali no finalzinho dos anos 50. Essa frase do Tom Jobim, um dos grandes arquitetos do movimento, diz tudo, né? A bossa nova foi o retrato perfeito da sua época. Era um Brasil otimista, sabe, que estava se modernizando num ritmo acelerado, um país construindo Brasília, uma capital do zero, e vendo a cultura explodir. E o coração pulsando dessa transformação toda era, sem dúvida, o Rio de Janeiro. Pra gente ter uma ideia do que a bossa nova se tornou, vamos fazer uma viagem no tempo. Mas olha, não pro comecinho dela, e sim pro auge, o ponto mais alto de todos, pra uma noite que, sinceramente, entrou pra história. Tenta imaginar a cena. O Álbum Gourmet não era uma boate qualquer. Era o lugar, o epicentro da vanguarda cultural do Rio. O clima ali era elétrico, uma mistura de fumaça de cigarro, drinks e aquela expectativa no ar de que algo muito grande estava para acontecer. E no palco, nossa, o encontro de titãs, a Santíssima Trindade da Bossa Nova, Tom, Vinícius e João. E junto com eles, o conjunto vocal que era visto como o tradutor mais perfeito daquele som novo, os cariocas. Só de ter esses nomes juntos no mesmo palco já era um acontecimento absurdo. E foi ali, naquela noite mágica, que o público ouviu pela primeira vez os acordes de Garota de Ipanema. Uma música que virou praticamente um hino não oficial do Brasil, uma das mais gravadas da história. Aquele show não foi só uma apresentação, foi o batismo de um clássico mundial. O encontro desses não acontece do nada, né? Foi o resultado de anos. Anos de encontros, de experimentos, de uma cena cultural que borbulhava. Então, vamos rebobinar essa fita para descobrir onde foi que tudo isso começou de verdade. A bossa nova não nasceu num grande estúdio de gravação com tudo planejado. Ela nasceu ali, no dia a dia, de forma orgânica, nos apartamentos, nos bares e principalmente num beco muito especial de Copacabana. Esse era o Beco das Garrafas, um lugarzinho pequeno no mapa, mas gigante na história da nossa música. Ali, em boates como a Bottles e a Little Club, os músicos se juntavam noite adentro em jam sessions, testando harmonias e ritmos que, para a época, eram coisa de outro mundo. E o nome tem uma história ótima. O som era tão novo e as noites eram tão longas que os vizinhos, incomodados com a festa, protestavam, jogando garrafas. Mal sabiam eles que estavam, sem querer, batizando o berço de uma revolução musical. E se o beco era o laboratório, digamos que o quartel-general informal era o apartamento da família da Nara Leão, ali na Avenida Atlântica. Era lá que a juventude da Zona Sul se encontrava para tocar, compor e, basicamente, inventar a bossa nova, no meio de conversas e violões. O interessante é que antes mesmo do termo bossa nova virar moda, já tinha um grupo desenhando o futuro da música brasileira. E são eles os protagonistas da nossa análise, os cariocas. Olha só essa linha do tempo. Os cariocas não surgiram junto com a bossa nova, não. Eles já tinham uma estrada longa. Fundados lá em 42, eles passaram a década de 50 inteira modernizando a música vocal no Brasil, trazendo influências do jazz, criando arranjos que eram absurdamente sofisticados para a época. O que tornava os cariocas tão especiais era justamente isso, a complexidade das harmonias. Eles tratavam a voz como se fosse mais um instrumento numa orquestra de jazz. Eles estavam, mesmo sem saber, preparando o terreno harmônico para a chegada de Tom Jobim e João Gilberto. E então, o momento da explosão chegou. O ano em que a bossa nova foi, digamos assim, oficialmente batizada. E os cariocas tiveram um papel surpreendente e fundamental nisso tudo. 1958. É importante guardar esse ano. Foi quando a batida diferente do João Gilberto finalmente chegou ao grande público e, bom, mudou tudo. Chega de Saudade foi o marco zero. A gravação do João Gilberto era o oposto total dos cantores de rádio com aquelas vozes potentes. Era um canto intimista, quase um segredo contado ao pé do ouvido, acompanhado por uma batida de violão que simplesmente redefiniu o ritmo do samba. Agora presta atenção que aqui vem o ponto crucial da história. O que pouca gente sabe é que os cariocas gravaram Chega de Saudade antes da famosa versão do João Gilberto. E o mais incrível de tudo, o violão que a gente ouve na gravação deles é do próprio João. Isso não coloca eles apenas como participantes, mas como pioneiros de verdade, cúmplices diretos no nascimento do movimento.
A bossa nova viveu uma era de ouro, um sonho de verão. Mas esse clima solar todo não ia durar para sempre. A política brasileira ia mudar de um jeito drástico, e a música, claro, ia mudar junto com ela. No comecinho, a bossa nova era a trilha sonora perfeita de um Rio de Janeiro de sonho. Músicas como o Samba do Avião pintavam a imagem de uma cidade maravilhosa, cheia de sol, mar e gente feliz. Eram verdadeiros cartões postais sonoros. E então veio 1964, o ano do golpe militar no Brasil. A leveza e o otimismo daquela década foram interrompidos de forma brusca. E com isso, a bossa nova meio que se partiu em duas. De um lado, a bossa solar, que continuava cantando o amor e o rio. Do outro surgiu a bossa engajada. E a maior representante dessa virada foi a antiga musa, Nara Leão. Ela deixou o apartamento de Copacabana para subir no palco do show Opinião, cantando sobre a realidade dura do país. Foi uma mudança radical. E os cariocas? Bom, para eles, aquele som que eles faziam tão alegre, tão sofisticado, parecia não fazer mais sentido nos anos de chumbo. Num ato de coerência artística mesmo, o líder do grupo, Severino Filho, decidiu que o canto dos cariocas não combinava com o peso daquele tempo. E o grupo silenciou por 20 anos. Apesar de toda a fratura e as dificuldades, o legado da bossa nova é uma coisa imensa. Ela virou uma marca global, sinônimo de Brasil. Aquele som que nasceu nas reuniões informais em Copacabana moldou a imagem do Rio para o mundo, para sempre. E os cariocas, com suas harmonias impecáveis, continuam sendo uma das referências máximas desse movimento. E para terminar, essa frase do Tom Jobim, que talvez explique tudo. A bossa nova nunca foi só sobre um lugar, foi sobre um sentimento, um caso de amor com uma ideia de cidade, de leveza, de beleza. Um romance que, através da música, se tornou eterno.